Irmão, eu vou ensinar você, ou nós vamos aprender juntos, como se você julga uma coisa que alguém fez. Sabe o que é que você faz? Ataque a coisa que a pessoa fez. Não ataque a pessoa. Não tente deduzir o que ela estava imaginando, ele estava planejando, e nós vamos sendo injustos quando nós vamos tendo um excesso de justiça e vamos tentando adivinhar qual foi a intenção que o irmão teve para poder me prejudicar, e nós começamos a enveredar pelo caminho do julgamento. Quando você se ira, inclusive há uma palavra que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Então significa que você tem o direito de se indignar com a ação errada de uma outra pessoa, de um irmão. Mas quando você for tratar com ele, você deve tratar o problema, você deve tratar o pecado, deve tratar o fato, e não qual foi a intenção da pessoa, porque nós não estamos autorizados a isso. Quando você trata o fato, você está resolvendo um problema. Quando você tenta adivinhar o que a pessoa queria, você está julgando. E é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Então, quando a gente vai cobrar da outra pessoa, nem sempre é dinheiro, como diz aqui. Aqui dinheiro foi só um exemplo. Você estava devendo dinheiro a Deus? Estava? Não. Mas quanto é que nós estávamos devendo a Deus em termos de santidade, por causa dos nossos pecados? Quanto foi que Deus nos perdoou? Jesus uma vez falou para um homem meio metido a crentão, que então entrou uma mulher que tinha sido prostituta, e ela tinha se convertido, e ela veio grata, feliz, a vida dela foi transformada, e ela não sabia o que fazer, e o que ela tinha em casa era um perfume caríssimo dentro de um vaso caríssimo, era um nardo puro dentro de um vaso de alabastro, fechado, lacrado. Ela veio para você, era um perfume tão caro que você só podia usar praticamente uma vez, porque para você abrir você tinha que quebrar o vaso, ele era lacrado. E ela veio e quebrou aquele vaso, jogou nos pés do Senhor Jesus Cristo, e ela chorava. Ela estava em prantos, mas ela não estava angustiada. Eu imagino aquela mulher aliviada, chorando de alívio. O pecado foi tirado, ela foi perdoada. Ela agora era pura, tão pura quanto uma virgem na presença do Senhor, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, a havia perdoado. E ela entrou, então ele teve esse ato de adoração. Ela entendeu quem era Jesus, e aquele religioso só via nela a prostituta que ela tinha sido, e falou: pensou, se esse aí fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Jesus se vira para ele, eu imagino o susto que o rapaz levou, viu? Ele fala: eu vou lhe propor uma história. Aí perguntou a ele, fez uma história, não vou contar agora, mas no final a resposta de Jesus é profunda, irmãos. Ele diz assim: a quem muito se perdoa, muito ama. Sabe o que significa, irmão? Que quanto mais nós temos o entendimento do quanto Jesus teve que nos perdoar, quanto mais consciência dos nossos próprios pecados que nós cometemos e que o Senhor teve que pagar com seu sangue ali na cruz, mais nós o amamos. E quando nós o amamos, a nossa vida é transformada e nós passamos a ter a mesma atitude dele. Nós passamos a ser também perdoadores. Não há como não perdoar um igual, se o Deus eterno, absolutamente puro e santo, perdoou a mim, podre pecador. Porque aqui eu não posso, como podre pecador, perdoar outro pecador. Quem sou eu para não perdoar? E é isso que a palavra de Deus está mostrando, irmãos. Muitas vezes o mundo não vai te entender, vai chamar você de louco, bobo, porque você está perdoando alguém. Irmãos, nós não podemos viver sem perdoar. Não podemos viver com a culpa de outra pessoa na nossa cabeça, no nosso coração. Perdoe. Abra o seu coração. Deixe o amor de Deus ser derramado. Perdoe.
Eu não estou dizendo que relacionamentos é muito complicado, e eu não quero entrar nesses detalhes agora. Mas eu não estou falando, relacionamentos partidos, às vezes, são impossíveis de ser reatados. Eu não estou falando disso, irmãos. Mas o que eu estou dizendo aqui é a necessidade de perdão. O ódio deve passar longe do coração do crente. Longe. E se passar por perto, devemos nos ajoelhar diante do Senhor, nos prostrarmos e fazermos igual Jacó fez: não te largarei enquanto não me abençoares. Deixar que Deus atue nos nossos corações e termos um coração cheio do fruto do Espírito. Bondade. Qual é a característica de um crente, irmão? Você olha para um crente de verdade, você vê uma pessoa que ama, é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que tem alegria que você não sabe de onde ela está tirando. Tudo da vida dela mostra para uma vida de tristeza, e ela é alegre, é feliz. Mas não é uma loucura, é porque a essência da vida está em você. O maior motivo, nós cantamos aqui: Senhor, Tu és tudo para mim. Muitas vezes nós não percebemos a força dessa frase. Jesus, tudo para nós, transforma a nossa vida e enche todos os espaços que as pessoas vão deixando, que a vida vai deixando, que a falta de recurso financeiro vai deixando, os espaços que a falta de saúde vai deixando. É isso, irmãos. Existe uma advertência. Então eu quero deixar claro para os irmãos essas duas coisas. Primeiro, o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida plena, uma vida livre. Os estudiosos, e não é por este lado, tá certo, irmãos? Mas é uma coisa interessante para somar. Os estudiosos a respeito de psicologia descobriram o poder do perdão. É uma pena, porque aí eles passam a acreditar que o ensinamento de Jesus é um ensinamento psicológico. Eles não conseguem entender a transformação. Eles não conseguem entender que o perdão é uma consequência de algo que aconteceu. Não é. Eles não compreendem. Mas é assim. Mas, irmão, uma vantagem extra, uma coisa, um bônus, quem joga joguinho de computador, né, sabe do que eu estou falando. A pessoa acerta e ganha um bônus, né? Então, aquela coisa a mais é o seguinte: a falta de perdão se chama rancor, e o rancor mata. O rancor mata. A outra coisa é que quando você tem um rancor de uma pessoa, você é escravo daquela pessoa. Ela não sai da sua cabeça, ela consome você. A pessoa inclusive já está lá, a pessoa já se restaurou, já pediu perdão a Deus, se arrepende no pó e na cinza, já tem outra atitude, e você está lá odiando. Agora, mas ele fez isso comigo, eu nunca vou me esquecer. E aquilo vai comendo você por dentro como um câncer. Então, irmãos, não é só uma questão espiritual, se bem que a espiritual é a mais importante, mas há também a necessidade. Nós precisamos de uma coisa geral, nós somos um ser humano completo. Nós não somos só espírito, somos corpo também, mente. A nossa mente fica deteriorada, a gente começa a enlouquecer. É como o pessoal fala, a pessoa fica pirada, né? Fica, como é outro termo que o pessoal... surtado. Fulano surtou, lembra? Não tem essa coisa? Por quê? Porque está cheio de ódio no coração, não consegue perdoar. Irmão, às vezes é difícil demais. Nós de nós mesmos não temos esse poder. Não tente forçar através da sua personalidade. Não tente forçar um perdão perfeito, um perdão divino, através da sua santidade pessoal. Lembre-se que a sua santidade pessoal é apenas uma consequência da presença de Jesus na sua vida. Busque nele. É algo mesmo sobrenatural. Busque nele a capacidade de perdoar. E somente assim, irmãos, nós estaremos livres, né? E isso não é uma coisa que tem que ser um parto a cada vez, não. É necessário que nós aprendamos e que o perdão se torne uma constante na nossa vida. Porque todo dia tem gente pisando no seu pé.
Todo dia tem alguém fazendo alguma coisa contra você. E é necessário nós termos um comportamento de perdão. Perdão, amor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Então não é fácil, mas vem do Senhor e é possível. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê essa palavra, um comportamento que é um dos básicos. Se eu fosse pregar sobre 3 coisas só numa igreja, eu pregaria sobre a graça do Senhor, sobre a misericórdia e sobre o perdão. Claro, com o amor, sendo Deus é amor, né? E tudo isso está relacionado com o amor de Deus. Só para os irmãos, eu estou falando isso, irmãos, porque isso é uma das bases do nosso comportamento. Em todo lugar, na família, no trabalho, na igreja, na rua, no ônibus, na viagem, e até de pessoas absolutamente desconhecidas. De repente, alguma coisa acontece, você tem que perdoar. O perdão é vontade de Deus, o perdão glorifica a Deus, o perdão faz com que nós sejamos olhados como pessoas vitoriosas pelo Senhor, não pelos nossos méritos, mas porque os méritos deles tiveram efeito na nossa vida. E também nós perdoamos, o perdão também nos traz saúde emocional, física também. Então é necessário nós lembrarmos disso. Não temos o direito, irmãos, para nós terminarmos, não temos o direito, sendo igual, não temos o direito de não perdoar se fomos perdoados por alguém que é absolutamente perfeito e tinha o direito de não perdoar. O único que tinha direito de não perdoar, perdoa. Quem somos nós? Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ensina, Senhor, às vezes coisas aparentemente tão difíceis, mas quando nós percebemos na Tua Palavra e através da iluminação do Teu Espírito, Senhor, percebemos que maravilha é, Senhor Deus, seguir o Teu ensinamento, Senhor. E mesmo sendo tão difícil, ó Pai, mas opera nas nossas vidas, todos nós, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor Deus, com raiz de amargura no seu coração, que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor venha agir com Teu amor, agir profundamente, Senhor Deus, e ir tratando, ó Pai, e retirando, Senhor Deus, esta amargura, e colocando no lugar, Senhor Deus, amor, colocando perdão, bondade, o fruto do Teu Espírito, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor há de agir sobre nós, Senhor. Nós Te glorificamos por isso, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.